Segundo Pedro, capítulo 1. Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo, aos irmãos que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Seu divino poder nos concedeu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por intermédio do pleno conhecimento daquele que nos convocou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos tem outorgado suas preciosas e grandiosas promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, aplicando todo o vosso esforço, acrescentai a virtude à vossa fé, e o conhecimento à virtude, e o domínio próprio ao conhecimento, e a perseverança ao domínio próprio, e a piedade à perseverança, e a fraternidade à piedade, e o amor à fraternidade, porquanto, se essas virtudes existirem e crescerem em vós, elas não vos deixarão ociosos, nem tampouco infrutíferos no perfeito conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem essas virtudes não habitam, age como quem não pode ver ou enxerga somente o que está perto, tendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, esforçai-vos com dedicação cada vez maior, confirmando o chamado e a eleição com que fostes contemplado, pois se agirdes desse modo, jamais abandonareis a fé, pois dessa maneira é que vos será ricamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somente até aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus, Santo Senhor. Glória a Deus, Santo Senhor. Então, irmãos, a gente vê aqui uma passagem escrita pelo apóstolo Pedro, né, a qual Jesus Cristo deu o nome para ele de Simão, né, ele foi conhecido como Simão Pedro. E o primeiro versículo aqui, irmãos, ele vai dizer: Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo, né? Ele vai se intitular escravo e apóstolo. A primeira coisa que a gente aprende, irmãos, é que nesse mundo aqui ninguém é livre, né? Ou nós somos escravos de Jesus Cristo, ou nós somos servos de Jesus Cristo, ou nós somos escravos do pecado, ou nós somos, irmãos, governados pelo diabo, né? O apóstolo Paulo vai dizer que o diabo cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça o evangelho da glória de Cristo. Então, ou nós estamos sendo conduzidos por Jesus Cristo, né? Estamos tendo Ele como nosso Senhor e servindo somente a Ele, ou então a outros senhores na nossa vida, né? O pecado, o diabo. E Pedro, ele era um escravo, mas ele também era um apóstolo, ele era uma liderança na igreja, né, irmãos? E logo no versículo 1 aqui, né, irmãos, ele vai dizer: receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Pedro vai dizer para eles: vocês receberam junto com a gente uma fé igualmente valiosa. Né, irmãos, nós não recebemos uma fé diferente dos apóstolos. Não existe fé diferente, irmãos. Não existe uma fé maior, uma fé menor, uma fé mais capaz, uma fé incapaz, sabe, uma fé que funciona, uma fé que não funciona. Não, irmãos, todos receberam a mesma fé, né? Aqueles que receberam fé, os salvos que receberam a fé, eles receberam a mesma fé dos apóstolos. Eles creram, a gente crê no mesmo Jesus Cristo que os apóstolos também creram, né? E aí a fé, irmãos, ela é sempre igual, porque a fé é um dom de Deus, né? A passagem vai dizer: pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie,
A fé não é uma coisa que a gente alcança mediante as nossas obras, mediante a nossa capacidade, mediante o nosso esforço. Não, a fé é um dom de Deus. Então Pedro está dizendo: ó, vocês receberam uma fé valiosa, do mesmo jeito que nós recebemos uma fé valiosa, né, irmãos? E essa fé valiosa é mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Essa fé chega até nós, essa fé nos alcança, irmãos, por meio da justiça de Deus, por meio do sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz. É dessa maneira que nós recebemos essa fé, é pelo mérito de Jesus Cristo. Por isso que o crente tem que ser humilde, né, irmãos? Porque ele tem fé. Se ele tem fé, se ele creu, se ele é um salvo, é simplesmente pelo mérito de Jesus Cristo. Não foi por causa da capacidade dele, né, irmãos? E quando ele chega no versículo 2, irmãos, ele vai dizer: graça e paz vos sejam multiplicadas. Né, irmãos? Olha só, o versículo 1 e o versículo 2 é só o prefácio e saudação. Mas olha só, quantas coisas ele está ensinando só no prefácio e só na saudação. Quando ele vai dizer assim, ó, graça e paz vos sejam multiplicadas, sabe, irmãos, não são simplesmente palavras ao vento. Não, irmãos, ele realmente está ensinando que a graça e a paz podem ser multiplicadas. Não só podem ser multiplicadas, mas a graça e a paz devem ser multiplicadas. Por isso que ele vai dizer: graça e paz vos sejam multiplicadas. Né? E aí a gente pergunta: mas como é que a gente vai multiplicar a graça e a paz na nossa vida? Né, irmãos? E ele vai responder no versículo 2, na continuação: no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Salvador. Quanto mais a gente conhece a Deus, quanto mais a gente conhece Jesus Cristo, quanto mais a gente conhece a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, que nos revelam Deus, que nos revelam Jesus Cristo, né, irmãos, mais a graça e a paz ela é multiplicada na nossa vida. Então, é preciso, irmãos, que nós venhamos estar multiplicando essa graça, multiplicando esta paz, conhecendo Deus através das Sagradas Escrituras. É isso que ele está ensinando aqui só no prefácio e saudação, só na saudação ele está ensinando tudo isso, né, irmãos? E olha só, no versículo 3 ele vai dizer o porquê que nós fomos eleitos, por que Deus nos elegeu, por que nós fomos escolhidos, por que Deus nos salvou. No versículo 3 ele vai dizer: para a sua própria glória e virtude. Sabe, a razão de Deus ter nos salvado, irmãos, é para a sua glória. Não é para a nossa glória, para a nossa exaltação. Não, irmãos, é para a glória de Deus. É para que Ele possa mostrar, irmãos, a sua misericórdia. E Ele ainda vai dizer glória e virtude. Né, irmãos? Quando ele está falando sobre virtude, se referindo a Deus, de que virtude que ele está falando? Deus tem muitas virtudes, Deus tem muitos atributos, mas um dos atributos de Deus, irmãos, é amar aquilo que não merecia ser amado, é perdoar aquilo que não merecia ser perdoado. Então Deus é aquele que nos salvou para a sua própria glória, para a sua virtude, nos amando quando nós não merecíamos ser amados, nos salvando quando nós não merecíamos ser salvos. Sabe, essa é uma das virtudes de Deus. Né, irmãos? Quando você ama a sua esposa e a sua esposa merece ser amada, a virtude em você amar ela, não há virtude em você, a virtude é nela, ela merece ser amada, né? Ela é uma esposa boa, ela é uma esposa dedicada, né? Ela é uma esposa que não dá dor de cabeça, então a virtude está nela. Mas quando você ama alguém que não merece ser amado, aí a virtude está em você. Você amou aquilo que não merecia ser amado. Irmãos, essa é a virtude de Deus: amar pecadores que não mereciam ser amados. Né, irmãos? E ele vai dizer: se Deus nos salvou para a sua glória, para a sua virtude, sabe como é que a gente faz, irmãos, para viver uma vida para a glória de Deus? Como é que a gente faz, irmãos, para caminhar
de maneira correta neste mundo. Né? Quantas vezes os crentes perguntam esse tipo de coisa? Mas como é que eu faço? Como é que eu faço? E no versículo 3 vai dizer: seu divino poder nos concedeu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade. Né, irmãos? Pedro está ensinando aqui, o poder de Deus, quando Ele nos salvou, o poder de Deus também nos concedeu tudo aquilo que nós precisamos para viver uma vida que honre e glorifique a Deus. Sabe, Deus não está pedindo, irmãos, para que nós venhamos a viver uma vida que honre e glorifique a Deus através da nossa própria força, através do nosso próprio esforço, através da nossa própria capacidade. Não, Deus foi aquele que deu para vocês tudo aquilo que vocês precisam. Deus nos deu esse poder quando Ele nos salvou. Ele nos deu, né, irmãos, para a vida e para a piedade. Né, irmãos, sempre que a palavra de Deus fala em piedade, a palavra de Deus está sempre se referindo a boas obras com o propósito de glorificar a Deus. Né, irmãos, uma vida que honre a Deus, uma vida que resplandeça a graça de Deus, a misericórdia de Deus em boas obras. O mundo muitas vezes chama as pessoas de piedosas, porque as pessoas são boas, estão fazendo caridade, mas a partir do momento que você tira Deus, não tem mais piedade. A Bíblia não tem esse conceito de piedade se as boas obras não visam Deus ser glorificado. Então, sempre que a Bíblia está falando de piedade, não é simplesmente fazer boas obras, é fazer boas obras com o propósito de glorificar a Deus, com o propósito de honrar a Deus. Né, irmãos? E quando ele diz, Deus concedeu a vocês tudo aquilo que vocês precisam nessa vida, para poderem viver em piedade, né? Ele vai dizer como que Deus nos concedeu, por intermédio do pleno conhecimento daquele que nos convocou. Quando nós conhecemos quem nos convocou, quando nós conhecemos a Deus, quando nós conhecemos Jesus Cristo nas Sagradas Escrituras, na Palavra de Deus, irmãos, nós temos tudo que nós precisamos, nós temos todas as ferramentas necessárias para viver nesse mundo de maneira que honre e glorifique a Deus, para viver nesse mundo com piedade. Por isso que é tão importante, irmãos, conhecer a Deus, né? E ele vai dizer, irmãos, pelas quais nos tem outorgado suas preciosas e grandiosas promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Né, irmãos? Pedro vai dizer que nós nos tornamos participantes da natureza divina. Né, irmãos? O que Pedro está querendo dizer com participantes da natureza divina? Né, irmãos? Pedro está dizendo, nós recebemos as promessas, e uma das promessas é, eu vos enviarei o Consolador, e quando ele vier, ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. E quando vocês receberam o Espírito Santo, sabe, vocês se tornaram morada de Deus, vocês se tornaram habitação de Deus. Então é o próprio Deus habitando dentro de vocês. E nesse momento vocês se tornaram participantes da natureza divina. Né? Não somos nós tentando fazer a vontade de Deus por nós mesmos. Não, somos nós sendo feitos morada de Deus. Somos nós sendo conduzidos pelo Espírito Santo a honrar e glorificar a Deus. Então, nós nos tornamos participantes da natureza divina e livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. O único jeito da gente se livrar das paixões que há no mundo, irmãos, é através desse poder aqui que a gente recebe pelo Espírito Santo. Quantas paixões há no mundo, irmãos? O quanto as paixões governam as pessoas nesse mundo, né? Um é governado pela paixão do sexo, né? Ele tem que trair o tempo inteiro, ele tem que ter relação sexual com todo mundo, porque essa é a paixão da vida dele. Sabe, outra paixão dele é o dinheiro, né? Dinheiro.
o outro é mentira, é só mentira, mentira, mentira. Sabe, cada um é governado por uma paixão nesse mundo, irmãos. Cada um é governado por um impulso nesse mundo, né, irmãos? E é fácil a gente ver esses impulsos. Muitas vezes, quão difícil é, irmãos, a gente simplesmente fazer uma simples dieta, né? O médico fala lá, ó, você precisa fazer uma dieta, sabe? A gente sabe que tem que fazer dieta, a gente sabe que não pode comer determinadas coisas, e mesmo sabendo que não deve comer, mesmo sabendo que não é bom, não é saudável, muitas vezes a gente come. Né? Por quê? Porque há um impulso que governa, sabe, irmãos, e isso acontece em todas as áreas humanas. Se não há um poder atuando, impedindo a gente de ser governado pelas paixões, né, irmãos, você simplesmente vai comer até ficar numa cama e não conseguir levantar mais. Acontece isso com muitas pessoas, né, irmãos? As pessoas vão simplesmente se relacionar sexualmente com quem aparecer na frente. Se não há um poder, irmãos, que nos livre dessas paixões, nós nunca conseguiríamos, irmãos, estar no controle desse tipo de coisa. Então o Espírito Santo, irmãos, é aquele que nos livra dessas paixões, dessas compulsões, que grande parte das pessoas tem. Quantas pessoas, irmãos, já casou uma, casou duas, casou três, casou quatro, estão procurando a felicidade nos relacionamentos, sabe? A paixão dele é o relacionamento. Ela acha que quando tiver um relacionamento ela vai ser feliz e nunca consegue a felicidade. É governado por esse tipo de paixão, né, irmãos? E ele vai dizer, ó: por isso mesmo, aplicando todo o vosso esforço, acrescentai a virtude à vossa fé. Né, irmãos? Agora que Pedro já explicou que Deus foi aquele que nos deu a fé, agora que Pedro explicou, irmãos, que nós recebemos o Espírito Santo, que nós temos uma fé valiosa, e que esse Espírito Santo nos livra das paixões, agora que ele já explicou tudo aquilo que Deus nos deu, agora Pedro vai dizer assim, ó: presta atenção agora nas suas responsabilidades. Vocês têm responsabilidades a cumprir, e a responsabilidade de vocês é, aplicando todo o vosso esforço, acrescentai a virtude à vossa fé. Vocês precisam se esforçar, vocês precisam colocar todo o seu esforço, acrescentando virtude à fé. Você vê que interessante, irmãos? Ele não vai falar para a gente fazer a fé aumentar. Ele não vai falar, ó, faça a sua fé crescer, faça a sua fé. Não dá para fazer a fé crescer, não dá para fazer a fé aumentar. A fé é um dom de Deus, é Deus que dá. Pedro vai ensinar que nós devemos acrescentar virtudes à nossa fé. Vocês agora se esforcem, coloquem todo o esforço de vocês e acrescentem virtude à fé. Né, irmãos? É preciso que a nossa fé seja uma fé onde nós estejamos jogando nela o tempo inteiro virtude. É preciso, irmãos, que nós venhamos a olhar para o padrão de Deus e venhamos aplicar o padrão de Deus nessa fé, para mover a nossa vida, para transformar a nossa vida, sabe? E isso é uma coisa que deve ser feita com todo o nosso esforço, o que ele está dizendo. Você vê, irmãos, a fé, para a gente caminhar com Deus, não é uma coisa natural, sabe, irmão? Não é uma coisa que você não precisa fazer esforço nenhum e naturalmente você caminha. Não, irmãos, para a gente caminhar com Deus, irmãos, é preciso muito esforço. Sabe, irmãos, é preciso muita dedicação. Sabe, irmãos, é preciso estar lutando o tempo inteiro, acrescentando virtudes à nossa fé, de maneira natural, seguindo o rumo normal, sem esforço, você nunca vai conseguir acrescentar virtudes à sua fé. Né, irmãos? E ele vai dizer ainda, ó: acrescentai a virtude à vossa fé, e agora ele vai dizer, e o conhecimento à virtude. Sabe, vocês também precisam acrescentar conhecimento à virtude. Né, irmãos? Porque a virtude é você se enquadrar num padrão que honre e glorifique a Deus. Mas esse padrão só vai acontecer quando você acrescentar o conhecimento à virtude.
Não, irmãos, você precisa conhecer a palavra de Deus. Você precisa conhecer as Sagradas Escrituras. Você precisa conhecer, irmãos, Deus na Bíblia, Jesus na Bíblia, para que você possa acrescentar isso à virtude, para que isso possa ser acrescentado à fé. Como é que você vai atribuir virtudes à fé se você não conhece a palavra de Deus? Você entende por que tem tantos crentes hoje, irmãos, que não saem do lugar? Por que tem tantos crentes hoje, irmãos, que não conseguem lidar com as circunstâncias? Não conseguem lidar com as dificuldades? São sempre do mesmo jeito, estão sempre cambaleando, estão sempre caindo, né, irmão? Estão sempre capengando. Por quê, irmãos? Porque eles não estão colocando todo o seu esforço, acrescentando virtude à fé. Né, irmãos? Então, coloque conhecimento à virtude, conheça a palavra de Deus, porque você conhecendo a palavra de Deus, você vai acrescentar isso à virtude, e isso vai ser acrescentado à fé. Né, irmãos? E ele não vai parar por aí, ele vai dizer, e o domínio próprio ao conhecimento. Sabe, agora vocês precisam aplicar o domínio próprio ao conhecimento. Porque se nós não tivermos domínio próprio, irmãos, certamente nós seremos governados pelas paixões. Não basta simplesmente a gente ter conhecimento da palavra de Deus, saber tudo o que a palavra de Deus diz, mas não cumprir nada do que ela diz. Como é que a gente consegue cumprir aquilo que a palavra de Deus diz? Através do domínio próprio. Tendo domínio próprio, irmãos, a gente consegue negar as paixões carnais do mundo. A gente consegue lutar contra aquilo que desonra a Deus. Né, irmãos? A gente consegue se segurar para não fazer aquilo que desonra a Deus. Domínio próprio. Né, irmão? Sem domínio próprio, o conhecimento não serve para nada. Quantos crentes, irmãos, sabem que falar palavrão desonra a Deus, mas eles não têm domínio próprio, eles continuam falando palavrão. Mas eles têm conhecimento da palavra de Deus que não pode falar, mas eles não têm domínio próprio, continuam falando. E Pedro está dizendo, não, coloque todo o vosso esforço, acrescente o domínio próprio ao conhecimento, porque sem domínio próprio, sabe, você não vai conseguir acrescentar isso na fé, e você não vai conseguir multiplicar a paz e a graça de Deus, como ele disse lá no começo lá, né, irmãos? E ele ainda vai dizer, e a perseverança ao domínio próprio, sabe? Agora você precisa acrescentar perseverança ao domínio próprio. Porque não adianta você ter domínio próprio de vez em quando. Não adianta você ter domínio próprio às vezes. Não, você precisa perseverar no domínio próprio. Né, mas é que nem na dieta. Não adianta a gente fazer dieta na segunda e sair fora da dieta todo o resto da semana. Não, mas é preciso perseverar. Se a gente não perseverar, a gente não tem resultados. Né, mas é assim que acontece. E assim é em todas as áreas da vida, a gente persevera o tempo inteiro. É preciso perseverar em não falar palavrão, é preciso perseverar em ser educado com a esposa, em honrar a esposa, é preciso perseverar em ser honesto, é preciso perseverar em não fazer fofoca, é preciso perseverar em ler a palavra de Deus e não deixar a palavra de Deus largado. É preciso perseverar para que a gente possa crescer espiritualmente, irmãos. Então Pedro está aqui, acrescentem a perseverança ao domínio próprio. Perseverança, irmãos, ao domínio próprio. E Pedro ainda vai continuar, irmãos. Pedro ainda vai dizer, e a piedade, a perseverança. Olha só, agora vocês devem acrescentar a piedade, a perseverança. Sabe, irmãos, não adianta simplesmente perseverar naquilo que a gente acha que é correto. Não adianta simplesmente a gente perseverar, irmãos, naquilo que a gente consegue fazer. Não, irmãos, é preciso acrescentar piedade à perseverança. É preciso que a gente tenha essa vida que honra e glorifique a Deus mesmo, bem firmada na nossa mente, para acrescentar a perseverança.
Quantos crentes, irmãos, estão perseverando em um monte de coisa que não honra a Deus? Né? Quantos crentes estão perseverando em um monte de coisa, irmãos, que eles acham que é certo, mas que está errado? Então é preciso acrescentar a piedade à perseverança. E ele não termina, irmãos, ele vai dizer, e a fraternidade à piedade. Né, irmãos? Agora Pedro vai dizer, vocês devem acrescentar a fraternidade à piedade. Né? O que ele quer dizer com fraternidade, irmãos? Pedro está dizendo assim, vocês devem demonstrar todos esses atributos com os demais irmãos. Fraternidade com os demais irmãos. Sabe, as pessoas à nossa volta, os irmãos à nossa volta, devem enxergar essas virtudes acrescentadas à fé. Sabe, você não pode ter uma fé, você não pode colocar um monte de virtudes na fé, sabe, e querer servir a Deus escondidinho, lá na tua casa, lá longe de todo mundo. Não, sabe, irmãos, isso tem que ser demonstrado em fraternidade. Sabe, os irmãos têm que enxergar essa fé cheia de virtudes em você. Sabe, irmãos, quantos crentes, irmãos, não conseguem demonstrar fé com essas virtudes para os irmãos à volta? Quantos crentes, irmãos, não conseguem nem fingir que é crente, nem 1h30 ele consegue fingir que é crente. Em 1h30 dentro da igreja, no começo do culto, depois do culto, ele consegue ser estúpido, ele consegue ser arrogante, ele consegue ser soberbo, ele consegue mostrar um monte de coisa que desonra a Deus em pouquíssimo tempo. Então Pedro está dizendo, esforce-se, coloque todo o vosso esforço. Sabe, irmão, muitas vezes é um esforço, a vida cristã é um esforço. Sempre há alguma coisa que nós precisamos nos esforçar. Ninguém consegue viver a vida cristã naturalmente, tranquilo, sem se esforçar. Isso não acontece, irmãos. Em alguma área da nossa vida, irmãos, nós temos que nos esforçar bastante para honrar a Deus. Então Pedro está ensinando, acrescente todas essas coisas à fé. A fé não pode ser, você não pode fazer a fé crescer. Você não pode fazer a fé funcionar melhor, mas você tem a responsabilidade de acrescentar virtudes a essa fé. Né, irmãos? E ainda ele vai dizer, e o amor à fraternidade. Sabe, agora vocês devem acrescentar amor à fraternidade. Sabe, não basta apenas você se reunir com os irmãos, sabe, é preciso acrescentar amor a essa fraternidade. Sabe, muitas vezes você vai ter que suportar o seu próximo. Sabe, quantas vezes, irmãos, os crentes não suportam uns aos outros. Sabe, se deixar os crentes só faltam brigar dentro da igreja um com o outro. Sabe, irmãos, um não tolera o erro do outro, um não tolera as falhas dos outros, um não tem paciência com o outro. Sabe, irmãos, amor, acrescente amor à fraternidade. Você precisa amar o seu próximo, você precisa ter paciência com o seu próximo, você precisa suportar o seu próximo. Sabe, os irmãos que estão à sua volta, eles precisam enxergar essas virtudes em você com amor. Né, irmãos, olha só, tudo isso deve ser acrescentado à fé. E Pedro vai dizer, porquanto se essas virtudes existirem e crescerem em vós, elas não vos deixarão ociosos. Olha só que interessante, irmão, se essas virtudes crescerem, se nós acrescentarmos todas essas virtudes à fé, nós não ficaremos ociosos. Sabe, irmãos, o que mais tem hoje no mundo é crente ocioso, crente que não faz nada, irmãos. Sabe, ele não luta contra o pecado. Sabe, irmãos, ele não luta para parar de falar palavrão. Ele não luta para ser educado com a esposa. Ele não luta para nada. Ele é ocioso, ele é parado, ele não faz nada. Sabe, os crentes hoje acham que o único esforço que eles têm que fazer é tomar banho, vestir o terno e vir para a igreja. Eles acham que esse é o esforço que precisa fazer. Sabe, irmãos, não, a Bíblia nem fala desse esforço, não. O esforço que a gente tem que fazer, né, irmãos, é acrescentar todas essas virtudes aqui à fé.
E quando a gente faz isso, irmãos, a gente não se torna ansioso. Sabe, irmãos, a gente luta com o pecado com todas as nossas forças. E a gente não apenas luta, irmãos, mas a gente vence. Sabe, a gente sempre vai querer estar trabalhando, a gente sempre vai querer estar buscando, a gente sempre vai querer, irmãos, estar progredindo na nossa vida espiritual. É isso que acontece. Nem tampouco infrutíferos. Olha, se a gente acrescentar essas virtudes à fé, a gente não vai se tornar ocioso e nem tampouco infrutífero. Né, irmãos? É preciso produzir frutos. Nós fomos chamados, irmãos, para produzir frutos. As pessoas devem olhar em nós, irmãos, uma verdadeira vida cristã. As pessoas devem olhar em nós, irmãos, que nós não somos iguais ao mundo. Elas devem olhar essas virtudes em nós aqui. Uma árvore, irmãos, quando ela produz fruto, ela não produz fruto para si mesma. Não, irmãos, ela produz fruto para os outros. Nós devemos frutificar, irmãos. E ele vai dizer, no perfeito conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Né, irmãos, quando a gente acrescenta essas virtudes à fé, né, irmãos, a gente não se torna ocioso nem frutífero no perfeito conhecimento de Jesus. Não tem como a gente conhecer Jesus Cristo de verdade, irmãos, e não estar acrescentando virtudes à fé. Não tem, irmãos. Não dá para a gente conhecer Jesus Cristo de verdade e dizer assim, eu conheci Jesus de verdade, mas eu ainda não consigo ter paz. Eu conheci Jesus de verdade, mas eu ainda não consegui largar o vício, não consegui largar o pecado ainda, sabe? Mas eu conheci Jesus. Não, você não conheceu Jesus de verdade. Não é possível conhecer Jesus Cristo de verdade, irmãos, e nós não sermos transformados. Nós não estarmos lutando contra tudo aquilo que desonra a Deus, nós não estarmos produzindo virtudes, acrescentando virtudes à fé. Né, irmãos? E ele vai dizer, pois aquele em quem essas virtudes não habitam, agem como quem não pode ver ou enxerga somente o que está perto. Olha só que interessante, irmãos, quem não está acrescentando essas virtudes à fé, está agindo como alguém que não pode enxergar, está cego. Sabe, irmãos, é um crente cego, é um crente que não enxerga o mundo espiritual. Sabe, é um crente que acha que pode viver de qualquer maneira. Sabe, irmãos, é um crente que não consegue, sabe, ter uma visão abrangente do mundo à sua volta. Ele vai dizer, ou é cego, ou só consegue ver de perto, ou é míope. Já viu aquela pessoa que só consegue ver de perto? Né? A pessoa só consegue ver de perto, ela consegue ver 2 metros para frente, sabe? Ela não consegue ter uma visão abrangente. Sabe, irmãos, é preciso que nós venhamos, irmãos, estarmos acrescentando essas virtudes à fé, para que nós venhamos a enxergar a realidade à nossa volta. Nós não podemos ser cegos para essa realidade, irmãos. Se nós não acrescentarmos virtude à fé, o que acontece é que a gente está cego. Não dá para se salvar, irmãos, se a gente não acrescentar essas virtudes à fé, porque não é uma fé verdadeira. Porque se fosse uma fé verdadeira, salvífica mesmo, a gente estaria acrescentando virtudes a essa fé. E é o que ele está dizendo. E ele vai dizer assim ainda, tendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Quando nós não acrescentamos virtudes à fé, sabe, nós somos ingratos. Nós somos ingratos porque Deus foi aquele que nos perdoou, Deus foi aquele que nos resgatou quando nós merecíamos ir para o inferno, sabe, e agora a gente não quer se esforçar para acrescentar virtudes à fé. Sabe, Deus foi aquele que nos resgatou, perdoou os nossos pecados, e agora a gente acha que pode viver de qualquer maneira, que não quer ter esforço não, quer ter trabalho não, acha que dá para caminhar assim, natural assim, sabe, e Pedro está dizendo, não dá não, sabe, você está agindo de maneira ingrata, sabe, você não está reconhecendo aquilo que Jesus Cristo fez naquela cruz, você não está honrando Ele, você não está glorificando Ele. Você deve sim acrescentar virtudes à fé com todo o seu esforço. E olha só o que ele vai dizer no versículo 10: portanto, irmãos, esforçai-vos com dedicação cada vez maior.
Sabe, vocês devem se esforçar com dedicação cada vez maior. Vocês devem ter cada dia mais dedicação, confirmando o chamado e a eleição com que fostes contemplado. Sabe, as pessoas devem olhar para você, e quando as pessoas veem você acrescentando virtudes à fé, sabe, você está confirmando para elas que você realmente foi chamado por Deus. Você está confirmando para elas que você realmente foi eleito por Deus. Você realmente foi escolhido por Deus. Sabe, irmãos, não é que nós somos salvos através das nossas obras. Não é que nós somos salvos, irmãos, porque nós estamos acrescentando virtude. Não, irmãos. A questão é, porque nós somos salvos, agora nós acrescentamos virtudes à fé. Porque nós somos salvos, agora nós sentimos a necessidade de viver uma vida que honre e glorifique a Deus. Então, é preciso, irmãos, que nós estejamos confirmando o nosso chamado, que as pessoas estejam enxergando através das virtudes sendo acrescentadas à fé, de que nós realmente fomos eleitos. E olha só que interessante que ele vai dizer: pois se agirdes desse modo, jamais abandonareis a fé. Se nós estivermos acrescentando virtudes à fé, jamais nós abandonamos a fé, porque realmente é uma fé verdadeira, realmente é uma fé salvífica, né, irmãos? Quantos crentes, irmãos, você fala de Deus com ele, sabe, parece que ele tem uma fé verdadeira, mas quando vai um ímpio qualquer, sabe, e o ímpio faz a cabeça dele todinha e ele já abandona a fé todinha, sabe, ele concorda com você, mas ele concorda com o ímpio também, sabe, quantos crentes estão em pé, daqui a pouco caiu, daqui a pouco foi embora e não volta mais, sabe? Se nós acrescentarmos virtudes à fé, irmãos, nós nunca abandonaremos a fé, nós nunca, irmãos, estaremos diante de uma situação que nós não sabemos como lidar, não sabemos como agir. Por isso que é muito importante, irmãos, acrescentarmos todas essas virtudes à fé, para que nós sempre estejamos prontos, irmãos, a lidar com qualquer situação. E ele vai dizer: pois dessa maneira é que você será ricamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha só como é que ele vai terminar. Ele vai terminar o versículo 11 dizendo assim: quando os crentes estão acrescentando virtudes à fé, sabe, é dessa maneira que os salvos vão entrar no céu. Sabe, não é que eles vão entrar no céu por causa das suas obras, porque estão acrescentando, não, é porque eles são salvos que eles estão acrescentando virtudes à fé. Sabe, não tem ninguém parado, sem fazer nada, tem fé, mas não quer honrar Deus, tem fé, mas não tem domínio próprio, o pecado derruba ele toda hora, e ele não luta contra o pecado, tudo, mas ele foi um eleito e foi para o céu. Não tem isso, irmão, não tem isso, irmão. Os eleitos, eles vão estar acrescentando virtudes à fé, e eles vão entrar no reino de Deus, sabe, quando eles morrerem, forem para o céu, quando Jesus Cristo voltar, sabe, irmãos, eles passaram a vida deles acrescentando virtude à fé, lutando com todo o seu esforço, com toda a sua dedicação. Você vê, quando muitas vezes os crentes estão falando assim: mas eu não consigo, eu não sei o que você quer. O que você quer, afinal de contas? Não sei, eu não consigo caminhar assim com Deus do jeito que você caminha, sabe? Eu não consigo lidar com o problema, eu sou assim, assim que eu sou. Aí você fica pedindo as coisas. Não é que eu tenho uma fé maior, você tem uma fé menor. Não é que você precisa se esforçar, colocar toda a sua dedicação em acrescentar virtudes à fé. Sabe, irmãos, o quanto a gente precisa perseverar. Você já parou para pensar, se você tiver que ler a Bíblia todo dia, se você falar assim: eu vou ler a Bíblia todo dia, nem que se for 15 minutos, todo dia eu vou ler a Bíblia. Sabe, irmãos, o quanto você precisa perseverar para fazer isso? É 15 minutos só que você falou que vai fazer, que você se comprometeu a fazer, 15 minutos só. Mas se você não perseverar, se você não tiver domínio próprio, se você não lutar com toda a sua força, você não faz esses 15 minutos por dia, você não faz. Né, irmãos? Então, irmãos, na vida cristã é assim em tudo, irmãos.
É assim na leitura da palavra de Deus diária. Sabe, irmãos, é assim na oração. Sabe, irmãos, é assim para a gente não falar palavrão. É assim para a gente poder honrar a esposa. É assim para tudo, irmãos. É todo o nosso esforço, toda a nossa dedicação, acrescentando virtude à fé. Porque senão, irmãos, a nossa fé pode ser uma fé falsa. Pode não ser uma fé verdadeira. A gente, todos aqueles anos que a gente passou dentro da igreja, ouvindo a palavra, sabe, mas tudo aquilo não serviu de nada, porque a gente não conseguiu acrescentar virtudes à fé, e no fim das contas não valeu de nada, sabe, irmãos. Então, que nós venhamos, irmãos, essa noite, colocar todo o nosso esforço, irmãos, acrescentando virtude à fé, porque acrescentando virtude à fé, irmãos, certamente, esses são aqueles que vão entrar no céu, irmãos. Esses são aqueles que estão confirmando de que verdadeiramente são eleitos, são escolhidos por Deus. Né, irmãos? Essa é a palavra, Deus seja louvado. Amém. Juntos agradecemos a Deus em oração em nome do Senhor Jesus. Amém.